minha trajetória, né, com relação ao pra minha própria cura, né, pro meu autodesenvolvimento, né? Quando eu comecei a trabalhar, e eu tive que trabalhar, gente, numa circunstância bem Plutão, bem Urano. Não tinha outro jeito. E o que acontece é que eu trabalhava com nutrição, mas não sabia, eu tava meio perdida ainda, né? E comecei a trabalhar astrologia porque eu comecei a falar de mapa astral e as pessoas queriam fazer mapa astral. Foi bem, de uma maneira bem espontânea, né? O que acontece? Eu comecei a perceber, e aí depois isso foi me trazendo o mapa astral me explicou isso, que às vezes eu tento trazer isso, principalmente através dos atendimentos e dos vídeos também, foi que eu achava que eu nunca era capaz. Eu sempre achei que eu nunca era capaz. Eu tinha um sentimento de que eu não sou capaz, eu sou insegura. E principalmente quando a vida me colocou numa situação onde eu tinha que trabalhar de qualquer jeito, eu tinha que fazer alguma coisa, porque eu precisava comer e dormir em algum lugar, ou seja, necessidade básica do básico, eu comecei a sentir tudo isso. Então, essa situação me trouxe todos esses sentimentos que, meu Deus do céu, foi muito difícil, porque eu lembro que eu tinha dificuldade, o quê? De receber. Por que dificuldade de receber? Porque eu tenho uma lua em Capricórnio, conjunção com Saturno. Então, o que acontecia? Eu, na minha infância, não recebi a minha mãe, né? Não recebi a nutrição da minha mãe, né? Não recebi, não porque, ai, coitada, que dó, não. Porque existe uma lição. Eu precisava aprender uma lição. E quando eu fui conhecer a astrologia, que foi a única coisa que me deu sentido na vida, então assim, o que me deu sentido? A astrologia e a música. São as duas coisas que me dão sentido na vida, né? Que de fato me trazem consciência, me trazem lucidez, me trazem centramento. Porque quando a gente não tem sentido, e eu entendo, gente, é sério mesmo, eu entendo, a gente vira um tsunami. Gente, vocês entendem que assim, o que traz sentido pra gente, um sentido maior de fato, mesmo tendo perda, mesmo tendo morte, mesmo tendo o que vocês possam imaginar, faz com que ainda assim a gente continue vivendo na alegria. Tem os momentos de tristeza, de frustração, tem, mas você passa por isso de uma maneira muito suave, de uma maneira onde você fala, meu, mas eu sei que tem um sentido maior, eu entendo, eu compreendo e eu sou guiado, né? Literalmente. Então eu lembro que a primeira vez que uma pessoa chegou e falou, não, eu quero fazer uma pastoral com você, eu fiquei assim, você quer me dar? E na verdade era por dinheiro, mas você pode receber através de um beijo, de um abraço, de palavras, de um monte de coisa, né? Receber pode vir de várias formas. E aí eu lembro que a pessoa falava assim, você quer me dar dinheiro? Tipo, eu ficava assim, gente, eu falei assim, lembra, eu tenho uma lua em Capricórnio não recebeu quase nada, é frio, não consegue sentir as coisas. E eu ficava assim, ai, e lá dentro tinha uma vozinha que falava assim, assim, eu sou útil pra alguma coisa. Lá dentro tinha uma vozinha que trazia assim pra mim, eu sou útil? Essa pessoa vê valor em mim? Ou seja, essa situação me trouxe tudo que vocês possam imaginar. Inferioridade, sentimentos de não ser encaixado, sentimentos de que sentimentos assim que eu me auto-sabotava. Lembra o auto-sabotamento? Então, o que acontecia? Eu preferia ficar nesses sentimentos, porque eram sentimentos o quê? Que eram conhecidos pra mim. O que eram esses sentimentos que eram conhecidos pra mim? Eu sou insegura, eu não sou útil pra nada, ninguém gosta de mim, ou seja, sentimentos, né, de baixa autoestima, estima, sem valorização. E aí eu comecei, na verdade, a fazer um processo para eu aprender a receber. E aí o que acontece? Esse aprender a receber está relacionado com o quê? Com o nosso estômago. A lua rege o nosso estômago. Então eu tinha dificuldade do quê? De digerir. Eu tinha dificuldade de digerir, né? E tinha dificuldade do que? De receber. Então, quando eu comecei a sacar a astrologia, e gente, faz o quê? Faz 6 anos que eu estudo astrologia, então só agora que eu tô começando a desenvolver mecanismos para trazer mais, assim, sabe, insights para vocês, praticidade para vocês. Então, ou seja, claro que não são só 6 anos, eu já vinha praticando astrologia em outras vidas, mas pra gente perceber o quanto às vezes demora, sabe o delay? Sabe aquele delay que demora? Sabe você escuta uma coisa com 10 anos, você só vai entender com 30? Porque existe um período, gente, pra você receber aquilo, né? Pra você receber aquela informação. Naquele momento, às vezes, é que você não tá pronto, você não compreende.
Então, o que que aconteceu? Eu tive que começar a fazer o quê? Esse processo de falar, Marcela, agora a sua lua vai para casa 4. Marcela, agora você vai trabalhar uma lua em câncer. Você vai aprender a nutrir. Você vai aprender a nutrir. Isso não quer dizer que uma lua em Capricórnio não nutra, mas é que assim, fica tão fechado, fica tão restrito, fica tão isolado, né? Que não faz conectividade com nada, não consegue se nutrir pra nada. Então eu tive que aprender a sair de uma secura emocional, eu tive que aprender, gente, a me autonutrir, né? Porque eu não tive essa nutrição de base quando eu era criança, eu não vim. E o que é mais importante pra mim, o que fica muito, e o que me vem trazendo bastante é, Marcela, mostra pro mundo as suas vulnerabilidades. Abre, porque eles falam assim, o que eu sinto é, enquanto um não desarmar, os outros também não desarmam, porque a gente fica com aquela, não, eu sou autossuficiente, aqui ó, tá tudo bem. E fica escondendo um monte de coisa, fica escondendo, maquiando, colocando pra dentro, só que é isso, gente, que faz com que a gente adoeça, é isso que faz com que a gente, o que não fique leve, né? Eu lembro de uma situação, eu lembro até hoje de uma situação, vou contar algumas situações, que eu tava perdida, confusa, não sabia o que eu queria, e aí eu olhava os moradores de rua, pessoas que moram na rua, né, que tá todo mundo, né, eu lembro até hoje, eu não tomava banho, tinha dias que eu não tomava banho, ficava 16 horas dormindo, não queria fazer nada com nada, não cortava cabelo, não fazia nada, sistema nada, e eu sempre ficava assim, né, hoje eu entendi muito isso, eu entendi e assumi isso, eu entendo muito sobre isso, porque eu pratico em mim, então, ou seja, eu não sou apenas uma terapeuta, uma professora no lado da astrologia, não, é aplicável. E eu lembro que eu passava e falava assim, nossa, olha as pessoas, tudo abandonado, ai, olha essas pessoas, ai, tudo perdido. E na verdade quem tava perdida, quem tava abandonado era eu, mas a gente o quê? A gente não assume isso. E assumir isso não quer dizer que você seja uma pessoa boa ou ruim, isso quer dizer que você só está num período onde você não está encontrando um sentido maior na tua vida. Apenas isso. Porque quando você encontra um sentido maior na sua vida, o que você vai fazer? Opa, vou valorizar isso aqui, gente. Olha que carrão aqui, vou valorizar aqui passeado. Vou valorizar, vou cultivar. Mas mesmo assim, sabendo que você não é isso aqui. Então, esse foi um período muito importante que hoje eu agradeço. Eu falo, gente, vocês estavam me espelhando algo que estava em mim. Esse sentimento que estava em mim e que de alguma forma eu tinha que aprender a transcender. E eu fui aprendendo a transcender, vocês não têm noção, assim, tem dias que eu chego, olho, né, agora sim, gente, é claro que assim, cada momento na nossa vida a gente vai mergulhando cada vez mais embaixo pra ir subindo, né, então eu lembro que tinha dias que eu olhava no espelho e eu falava assim, mamá, você pode mamar, então eu me tratava com carinho, né, e gente, se eu me emocionar, porque eu sou super sentimental, por mais que eu possa às vezes vir, falar de uma maneira briguenta até, é meu área, gente, mas eu sou super emocional, né, e às vezes eu vejo uma situação e eu falo pra pessoa, eu entendo, eu acho que Deus falou assim, você vai passar por várias situações na vida pra você ajudar os outros porque você tem a capacidade de entender os outros. Então assim, eu passo por determinado, e a pessoa chega, porque ninguém me entende, eu falo, não, eu entendo, eu tô entendendo o que eu tô sentindo, eu entendo porque eu sinto. Lembra sempre casas de água, aí trazendo a astrologia, casas de água e casas de ar. Eu sinto, eu entendo, eu tô entendendo, logicamente eu tô entendendo. E aí, quando eu entendo logicamente, a gente pode encontrar uma saída, porque a oposição Mercúrio é Júpiter, e eu encontro uma saída, né? Então, ou seja, você expande, eu vou ensinar isso nos aspectos, a gente, porque é a semana dos aspectos. Então, eu acho que isso é muito fundamental. E assim, gente, a gente não julgar, né? Eu lembro também de uma outra situação, e eu fico muito feliz, gente, quando eu tô numa situação, fico muito feliz, sério. Eu sou, acho que ser humano, que as pessoas podem falar, meu, você é louca? Mas não é louca, gente, é porque eu aprendi astrologia. Eu falei da última aula de peixes, né, tá dentro lá do site, eu falei pra quem acompanha, é uma aula de 40 minutos, mas vale a pena ler aquela aula. O que acontece? Eu passei por uma situação onde era uma pessoa super famosa, muito famosa, tipo assim, sabe, glamour. Eu me senti, gente, uma titica de galinha perto dela.
assim, eu falei assim, ai meu Deus do céu, né? Cadê aquela segurança? Porque muitas vezes a gente põe toda essa máscara, porque na verdade quer encobrir um monte de coisa, né? E aí eu lembro que foi muito interessante que eu cheguei pra ela e falei assim, ah, posso te agradecer? Ela falou, por quê? Porque, nossa, você tá me trazendo todos os meus sentimentos de inferioridade nesse instante. Nossa, eu tô tão feliz, Porque eu cheguei e falei, não posso ficar perto dessa pessoa. Então, porque a gente fica nessa coisa, né, dos status, das aparências, e a gente esquece de conversar coração com coração, né? E foi tão legal porque quando eu fui falando sobre isso, a gente foi se conectando. Ela falou, Má, eu vou te contar uma coisa também, né? Pessoa, gente muito famosa. Vou te contar uma coisa também. Eu também tenho tudo isso? Aí eu falei, olha que coisa, né? Aí a gente se conectou e a gente pôde curar, pôde transcender, pôde perceber determinadas coisas. Uma outra situação também que aconteceu, que eu aprendi bastante. Esse dia foi muito legal, assim, né, gente? Claro que no momento tava consciente, mas eu entendo essa coisa dos instintos e sentimentos. Eu entendo, gente. Tive que entender esse negócio. Eu entendo porque eu sinto. Eu lembro de uma vez que eu tava morando com uma pessoa e essa pessoa tinha um namorado, sei lá, eu flerte, e eu conhecia também essa pessoa, né? E ela começou a gritar na casa: por que alguém quer roubar meu namorado? Não sei o que, aquela coisa toda, né? E eu ficava assim, gente, ela tá dando uma indireta pra mim, né? Eu tinha entendido, lógico, né? E eu falei assim, aí a primeira coisa foi o julgamento, né? Tipo, que louca, que maluca, né? Tipo assim, né? Ou seja, é claro, gente, que a gente falou, julguei a pessoa, porque ela tava tendo um momento de insegurança, tava podendo ter alguma paranoia, alguma distorção, sei lá, podia ser tanta coisa, mas muito provavelmente quando a gente faz isso, isso está refletindo principalmente sentimentos de medo, de perda, de insegurança, de apego, né? Tem ciúmes, tudo bem, tudo isso. Muito mais coisa, mas só para resumir. E aí eu cheguei, o que que acontece? A vida tá me mostrando, gente, é assim, a vida tá me colocando em situações onde eu tenho que viver os dois lados da moeda. E aí a vida chega e fala assim, qual que você quer escolher? Nenhum e nem outro. Então eu tô compreendendo numa prática que é o meio, que eu não tenho que escolher nenhum e nem outro. Nenhum e nem outro. Teve uma situação, que eu passei pela mesma situação, com meu com meu ex-marido, e aí o que aconteceu foi que ele já tava né, com uma outra pessoa. Ai, que dor do caçamba, né? Gente, acho que eu senti tudo aquilo que ela sentiu e eu tive que sentir também. Sentir ciúme, sentir raiva, eu senti tudo que vocês podiam. Eu queria matar as pessoas, eu queria matar. E aí eu entendi o processo entre Escorpião e Sagitário, eu entendi o Escorpião. Então, ou seja, eu tava totalmente possuída por um sentimento, né? Principalmente de insegurança, de baixa autoestima. Por isso que eu falo, se não trabalha, touro, vai ter baixa autoestima nos relacionamentos. Gente, é fácil da gente ter. Eu vou explicar isso tintim por tintim lá dentro do site do Astrologia. E aí, o que aconteceu? Eu passei mal, queria bater, queria voar, que nem um animal mesmo. Sabe quando a gente vê os animais brigando pra ter outro? Era isso. E eu falei, gente, eu não tô nada humana aqui. Só que assim, foi muito difícil, porque assim, tinha o meu lado humano, racional, que tentava segurar os bichos, né? Tinha o meu lado dos bichos que entendia o racional, só que falava assim, mas é tão sentimento, então foi um conflito assim, dentro de mim, foi um conflito. E aí eu lembro que naquele dia, eu não fiquei fazendo pose, não, eu lembro que eu cheguei e falei abertamente, falei, olha, é o seguinte, tô com ciúmes mesmo, eu tenho baixa autoestima, tô toda cagada, não sei o quê, queria que ele ficasse comigo, sabe? Todas essas coisas, eu falei, assim, eu fui muito verdadeira, muito sincera do que eu tava sentindo. E aí eu cheguei e falei assim, fiquem longe de mim que eu tô possuída por um sentimento que eu não sei o que ele pode fazer. Então, pra segurança de vocês e pra minha própria segurança, eu vou pra casa meditar. Eu vou pra casa pra resolver esse negócio. E aí eu fui trabalhando, né? Eu fui trabalhando isso, né? Se você quer saber um pouco mais sobre isso, eu falo das questões de purificação. Então eu fui purificando esses sentimentos, eu fui trazendo água para eles, eu fui trazendo ar, eu fui primeiro trabalhando essa questão da autoestima, do tipo eu posso receber, eu fui trabalhando meu chakra básico para me sentir sustentada, porque quando a gente não se sente sustentada em nós mesmos, eu vou querer me apoiar no outro. E aí quando eu vejo que o outro não tá mais comigo e tá com o outro, eita nós, são as relações simbióticas. Destrutivas. Por que destrutivas, gente? Porque eu podia fazer qualquer coisa. Só que naquele momento, naquele instante, eu consegui o quê? Quem venceu? Foi o racional que venceu. Porque se eu fosse pelos instintos, eu matava todo mundo. Então, naquele dia, eu lembro que eu fui meditar, fui respirar, não deu muito certo. E eu fui correr.
Então eu cheguei e falei assim, vou botar esses bichos pra correr aqui, mas não vai fazer merda, não vai fazer mais karma, porque ninguém tem nada a ver com isso. E hoje eu agradeço qualquer situação que apareça. É claro que a gente vai, né, cada vez mais aprofundando, né, gente, como eu falei. Eu fico sempre assim, né, rezando, falo assim, ai Deus, tipo, tá bom, vai, se é pra limpar, vamos limpar, vamos limpar. Se é pra limpar, então vamos limpar de jeito, mas vamos fazer direito. Então toda vez que eu tô numa situação, hoje eu me abro na vulnerabilidade, hoje eu falo, ó, não sei fazer. Hoje, se eu tenho que mudar, eu mudo. Se eu tenho que falar, eu falo. Se eu chego... Então, assim, eu acho que foi tão importante pra minha astrologia, foi tão importante esse entendimento, e eu quero agradecer muito, principalmente, os atendimentos que eu faço, porque graças a vocês, e graças à astrologia, e graças eu entender, incorporar a astrologia, eu tive que incorporar, e cada vez mais eu incorporo isso pra entender, e eu fico tão feliz, eu vou falar aqui pra vocês. Eu não nego mais nada que sinto, sabe? Eu acho que isso é, na verdade, o trânsito de Plutão com a Lua em Capricórnio, porque eu tive que entender esse bicho. E não negar o que eu sinto ajuda as outras pessoas a sentirem e a perceberem que aquele sentimento tá nelas, não tá no osso, tá nelas. E delas liberarem esse sentimento, né? Porque senão a gente afoga o nosso pulmão e a gente não consegue respirar. E o que traz vida na nossa vida... que traz vida na nossa vida, é a capacidade de respiração, é eu ampliar o meu pulmão para que eu possa cada vez mais o que? Despertar a minha energia que tá lá no chakra básico e fazer subir pro nosso coração. Então, exemplo assim, todo mundo podia falar assim, nossa, gente, sabe mesmo, vocês não sabem um monte de coisa que eu passei. Eu vou aos poucos falando aqui pra vocês, mas eu entendi, assim, foi assim, gente, eu fico tão feliz, eu fico muito feliz por ter entendido, ter compreendido, ter tido paciência, sabe? Ter paciência. Então, assim, esse vídeo é pra você que tá passando por essa situação. De uma pessoa que real, eu sou real, gente, eu não tô aqui, ai, porque, imagina, não tenho ciúme. Não, tive ciúme sim, tive tristeza sim, tive raiva, quis me matar. Acho que quis me matar são poucas vezes, mas quis me matar, ou seja, vários sentimentos que a gente nega e que eu, a partir desse momento, falei, não vou assumir. Eu lembro até hoje na minha família, onde eu tive um período de tristeza, de depressão, realmente, que eu não queria fazer nada com nada, era aquela pessoa mais passiva do universo, não tinha alegria pra nada, pessimista, uma melancolia do ó, borogodó, sem brincadeira, foi muito sofrido aquele momento, e aí... todo mundo falava, para, sai dessa tristeza. E aí eu falava assim, né? Botava a mão assim, né? Mas tipo, densa, sabe? Aquele denso, assim. Falava assim, calma que eu tô sentindo o que vocês não estão sentindo, o que vocês não querem expressar. Então deixa eu ficar aqui que eu vou resolver esse jossa. Não sei como, mas eu vou resolver essa jossa. Né? E eu falo hoje pra todo mundo, eu falo assim, deixa aqui que eu vou ficar com esse sentimento, que eu vou dar um jeito nele. Vou transcender ele aqui, peraí. Pode ser que agora tenha alguns sentimentos que é mais rápidos e tem sentimentos que são, de fato, gente, muito mais demorado pra sair da jossa. Mas a gente sai da jossa. Entendam que a gente sai. Confie no que eu, sabe? Confia no que eu tô, mas a gente sai. Pode ser que, né? Sabe aquela coisa? Sabe quando a gente vai limpar a casa? E este fogão aqui tá encardido, então demora mais um pouquinho. Então eu acho que se vocês trazerem essa leveza, se vocês trazerem isso, as coisas o que ficam melhores e vocês não precisam fazer um monte de ações que só prejudicam vocês. Então assim, confia no que eu tô falando, não precisa passar, a coleguinha já passou aqui, não precisa passar. Sabe? A gente tem que ser... Sabedoria é isso, é a gente passar pela experiência, mas também a gente perceber a experiência do outro, pra gente não passar. Ou seja, pra vocês cada vez mais serem livres, estarem conectados com tudo aquilo que é bom da divindade, né? Eu queria trazer isso pra vocês e assim, eu acho que a coisa mais importante é falar de coração pra coração, né? Que é aí aonde a gente se encontra. Falar de coração pra coração, né? E não falar, gente... no que a gente é melhor, no que a gente não é melhor, não, gente, porque a gente cada vez mais fica longe, mas é o coração, quando a gente fala de coração a gente se une e a gente porque potencializa cada vez mais a luz no planeta Terra.